Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EMB Negócios, onde a gente traz grandes empresários, grandes profissionais que fizeram acontecer e são referência no ramo que eles atuam. E hoje a gente tem um cara gigante aqui para falar com vocês, para a gente trazer todas as dúvidas sobre como empreender, como crescer a empresa, porque ele já participou de várias coisas. Eu vou até ler o currículo aqui que tem bastante coisa. É o Marcos Scaldelay, que já foi presidente da Bombril, da gigante Bombril. Hoje ele é presidente do Lead Noroeste Paulista, autor de 4 best-sellers, então tem muito livro aqui legal para a gente falar também sobre isso. Palestrante, CEO da Scaldelay Projetos de Crescimento, mentor e gerador de projetos de crescimento e apresentador na Band. É muita coisa, então a gente vai extrair muita coisa legal aqui do Marcos. Marcos, muito bem-vindo, viu? Obrigado, querido. Prazer estar aqui. Maravilha. Marcos, para a gente começar o nosso papo de hoje, conta um pouco da sua trajetória, porque você dá para ver que é novo. E quando a gente fala, foi presidente da Bombril, acho que o pessoal já olha e fala, caramba, é alguém que tem 40 anos só de empresa. Como que foi essa trajetória para você se destacar tão cedo, né? Então, eu tenho 47 anos, né? Então, mas eu tô no mercado desde os meus 18, 20 anos, né? E óbvio, foi uma sucessão de crescimento. Nunca pulei nenhum estágio profissional. Comecei como estagiário, fui analista júnior, pleno, sênior, gerente júnior, pleno, sênior, até chegar a presidente. Só que foi uma trajetória onde eu antecipei, de fato, os steps, né? Eu acabei ficando muito mais pouco tempo de um cargo para o outro do que muita gente fica. Por quê? Pelas entregas, pelos resultados. Então, acabei acelerando bastante mesmo. Mas, assim, eu falo que o importante é a gente passar por todas. O tempo que você vai ficar em cada uma delas depende muito da sua velocidade de aprendizado e da entrega de resultados. E foi isso que me fez chegar rapidamente aí a presidente de uma das maiores empresas do país, né? Rapidamente, quando eu falo, num processo de carreira que é normal a pessoa chegar a um cargo muito mais alto com mais tempo, né? Mas eu sempre fui muito jovem nos cargos que eu ocupei. E na minha época não existia presidentes jovens, né? Era mais presidentes mais velhos. Hoje até com a tecnologia, o formato de empresa diferente você tem. Hoje é um perfil de presidentes jovens, mas era normal chegar numa reunião e só de presidentes e ter só gente mais velha. Ou quando ia num cliente, por exemplo, da Bombril, que atacadista, que é pessoas mais velhas, chegava lá, eles me olhavam de cima e embaixo. Vai vir o presidente aí, vê 30 e poucos mas anos. Aí que tá. É o que você fala, é o que você leva, é o que você pratica que vai mostrar o tamanho do seu conhecimento. Perfeito. Foram quanto tempo para você chegar até lá? Eu me formei com 22 anos, 21 ou 22 anos, 21 anos, e eu cheguei a presidente com 36 anos. Caramba, 14 anos mais ou menos. Isso não é rápido, é muito rápido. Você sair de uma empresa desse tamanho, iniciando e se tornar ali um presidente, qual que você acha que foi os principais atributos para você conseguir crescer tão rápido? Porque é um case que é muito difícil. No meu primeiro livro, que quando eu estava como presidente da Bombril, que é o 99.9 não é 100, a editora Gente, que foi atrás, né, de mim, porque eu tinha sido destaque na Forbes do Jovem Executivo de Maior Sucesso naquele ano, e ganhado um prêmio entre os 100 brasileiros que faziam o Brasil melhor. E aí eu disse que, tecnicamente, todo mundo pode ser igual, né? O que diferencia um ser humano do outro é em relação às suas atitudes. Então, o que me colocou mais rápido e num cargo desse tamanho foi em relação às minhas atitudes. E nesse livro eu falo das 4 principais atitudes que eu acredito que são importantes para você acelerar a sua carreira. A primeira delas é que você tem que ter o DNA de dono. Você não precisa ser dono de nada, mas você tem que ter DNA de dono. Sabe, o sangue mesmo, né? Você ter correndo nas suas veias o sangue de dono, com a visão de dono. O segundo ponto é senso de urgência, tudo é para ontem, né? Porque isso faz com que você se cobre muito dentro da urgência e sai na frente. O terceiro é brilho nos olhos, que eu digo que é um dos principais como atitude. O RH não gosta muito quando fala brilho nos olhos, mas o brilho nos olhos é você ser otimista, você olhar para frente, sempre ter saída para as coisas, pensar fora da caixa, né? E por último,
que é a excelência. Não adianta nada você ter o DNA da empresa, pensar como dono, né? Sem diligência e brilho dos olhos, se você não trouxer resultado. Resultado é que te coloca na posição que você está. E aí, por isso que para mim, 99,9 não é 100. Não adianta, você foi contratado, o mínimo que você tem que entregar é 100. É porque eu fico imaginando, você chegando lá com 36 anos, as pessoas falando para você, nossa, já quer ser presidente com 36 anos? Calma. Então, eu nunca quis, né? Aconteceu. Aconteceu. Minha história foi, como eu falei, eu nunca pulei nenhum step, só que eu acelerei o espaço entre eles. E aconteceu pelos resultados. Eu fui para a Bombril como diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento. Em um ano assumi a diretoria comercial, em um ano assumi a presidência. Mas pelos feitos e resultados. A Bombril, quando a gente pensa em Bombril, foi muito marcante as propagandas da Bombril. Aquilo, você participava das reuniões de marketing, como que você olhava para isso? Porque quando a gente lembra da Bombril, sempre tem aquelas propagandas que cada vez era algo diferente, memoráveis. No momento que eu entrei na Bombril, era um momento onde a Bombril precisava se resgatar no mercado. A Bombril foi uma empresa que sofreu um baque muito forte no passado, por foi um dos maiores roubos que aconteceram, estou falando no mundo empresarial aí, um italiano que fraudou a Bombril e tal, e a gente precisava resgatar. E naquela época, eu entendi que para fazer um resgate, nós precisávamos deixar a marca mais jovem. E eu afastei o Garoto Bombril. Eu fui o responsável por afastar o Garoto Bombril, mas por um ponto importante. Por causa desse rejuvenescimento, porque a mulher que assistia a propaganda da Bombril adorava, mas só via a Bombril como esponja de aço e o Garoto Bombril. Legal. Ela precisava entender a Bombril no seu aspecto maior. E a gente criou, então, a Bombril como evolução da limpeza. O logo Bombril assinando marcas como Monbiju, como Limpol, como Prats, uma amplitude. E aí a gente foi para o mercado, né, buscar esse reposicionamento. E a gente aprovava direto, um trabalho diretamente com as agências, né, porque é uma marca muito forte de relacionamento com a consumidora. Na época, quem estava com a conta era a W Macan, com o Washington, e tinha uma possibilidade, participando também daquele momento, a DPZ, que acabou ganhando. Tá? E a DPZ ganhou porque conseguiu trazer uma campanha onde mostrava a mulher chamando o homem para o processo de limpeza, porque o mundo evoluiu, então não é a mulher que é responsável pela limpeza da casa, o homem também tem que ser. E nós quebramos um paradigma, ninguém falava sobre isso. Então levantamos uma bandeira da evolução da mulher, foi um estouro. Desde quando a gente lançou essa campanha, pela primeira vez o CONAR teve mais de 400 reclamações de homens reclamando da Bombril, uma hipocrisia danada. E durante meus 6 anos de presidência, os 6 anos eu fui no CONAR defender, porque todo ano que a gente colocava uma campanha, homens achavam machista e não admitiam ser chamados para lavar uma louça, lavar um chão. E naquela época era o Orkut que existia. E tinha lá no Orkut comunidades, eu amo mulher que encosta a barriga no fogão, aquelas coisas ridículas que existiam no passado. Mas o ponto foi rejuvenescer, mostrar que a mulher evoluiu e que os produtos da Bombril evoluíram, trazendo muito mais praticidade e modernidade. Não é só esponja de aço. E aí trouxe a Mônica Calabresa, a Dani Calabresa, a Mônica Iose, a própria Ivete, entrou nesse casting para falar essa linguagem. Né? E aí eu voltei com o Garoto Bombril depois, mais moderno, porque não era ele que tinha que bater na mesa e falar para o homem lavar uma louça, né? Então a gente fez todo um entorno. As campanhas foram premiadas, viramos a chave, uma empresa de 1 bi passou para 1 bi 600 pela velocidade de forma como encarou o mercado. Caramba, que case legal. E eu quero explorar muito essa questão do marketing e posicionamento. Porque fico imaginando você na reunião de marketing. Tem um Garoto Bombril, a gente vai tirar o Garoto Bombril. Então, eu falo que assim, quando eu levei com a agência a proposta de a gente afastar o Garoto Bombril, foi porque na pesquisa mostrava que a identidade do Garoto Bombril era muito com a esponja de aço. E a mulher mais jovem, ela, quando via esponja de aço, ela falava, pô, isso é muito velho, sabe? Tinha pontos que a gente precisava melhorar dessa conexão. Já que a Bombril tinha 200 e tantos itens no portfólio. E nós passamos para 500 itens, né? Então foi uma avalanche aí. E aí quando eu levei, é cabeça na guilhotina. Se desse certo, avança, não fecha a guilhotina. Se não der certo, fecha a guilhotina. Mas você tem que arriscar. Só quem se arrisca, pula degrau. E foi isso que aconteceu. Arriscamos, deu certo, pulei um degrau, uma velocidade grande aí no crescimento. Caramba, acho que a parte
para o empreendedor que está acompanhando a gente, tem 2 pontos. Primeiro, olhar para o seu negócio e às vezes você destruir seu próprio negócio para criar algo novo. E isso arriscar, porque quando vocês olham o posicionamento, você está um pouco destruindo o que foi o passado para construir o novo. Às vezes dá eu não acho que é destruir. Como Na que seria verdade, isso? é olhar com outros olhos. Então, Perfeito. você vai pegar no meu primeiro livro, 99, o Garoto Bombril, quando eu fiz esse processo, eu chamei ele em casa, o Carlos Moreno, para jantar. Ele falou um monte para mim, xingou tudo, mas ele entendeu depois, ele agradece nessa carta que ele escreveu para mim, nesse texto que ele deu entrevista e tal. Por quê? Porque ele entendeu que eu precisava fazer uma fase, ele ausente, para depois voltar. E ele voltou na modernidade, voltou na era da internet, das redes sociais, filmando com a Ivete, filmando. E aí virou uma comédia. Virou assim. A Bombril nunca deixou de ter o tom do humor para tratar os seus assuntos. E, de fato, ela levantou uma bandeira que nenhuma multinacional ia levantar, de defesa da mulher. A multinacional não quer criar atrito. E a Bombril, sim, precisava. E a mulher veio a favor, porque cada homem que reclamava, ele ficava machista. Aí a mulher vinha um batalhão xingando ele, brigando, e a favor da Bombril. E esse foi o grande sucesso. Muito bom. Eram quantos colaboradores na época da Bombril? A Bombril tinha uns, de funcionários, uns 2.000 e tantos, 3.000. 3.000, cara. Um batalhão mesmo. Batalhão. Batalhão. É uma marca muito amada. Todo mundo ela conhece, muito todo mundo gosta. Muito toda a amada. construção que foi feita. Era uma referência, assim, o case Bombril, a forma como foi criado Bombril, como o fundador fez acontecer, porque em época que não precisava investir em marketing, ele investia na Bombril. Né? Então tinha lá propaganda no Anhangabaú em cima dos prédios, ele colocava Bombril. Então ele fez a marca ser muito conhecida. Muito bom. Agora entrando até pelo segundo livro, que eu quero trazer o quanto que isso entra na sua vida, porque a gente que tem, a escola que tem 6 anos, a gente está escalando, quem está nos acompanhando está escalando, e é o time de vendas, começa em 1, aí vai para 5, aí vai para 50. O quanto que é importante o treinamento do time de vendas e como que a gente escala um time de vendas dentro de uma operação? Bom, o que eu sempre falo é que assim, vendas é o coração da empresa. E, infelizmente, muitos não trabalham dessa forma e preferem criticar vendas, não dar argumentos, não ajudar no processo, queimar, né? E aí não funciona. Vendas tem que ser tratado com todos os seus pontos mesmo, né? E bem direcionado. O que acontece é que muitos se eximem e acabam deixando vendas partir, venda quer vender. E se não tiver alguém internamente que também guie da melhor forma, pode ser ruim, mas vendas tem que ser o coração. Nós temos que sim direcionar toda a empresa com essa mentalidade. Mentalidade para vender, mentalidade para a equipe comercial. Muito bom. E aí eu fiz esse livro, na verdade, Vendedor Claro. Falcão, porque eu, por exemplo, eu vendo para Atacadão, Açaí. Só que eu ia nas reuniões Atacadão e Açaí, eu chegava lá para fazer o processo de fechamento do mês, cheio de representantes sentados. Eu dava preguiça quando olhava o povo. Povo cansado, vão lá só para tirar pedido. E eu vi que, em primeiro lugar, se você não soubesse vender, você nunca vai vender o que você tem como propósito. E a gente precisa saber se vender. Então, não é tirar pedido, a gente tem que se valorizar, a gente tem que acrescentar na vida do outro. E eu chegava lá, era recebido de imediato. Por quê? Porque quem me atendia, eu conversava sobre o mercado, eu entregava informações, eu falava sobre o problema dele. Eu não vou lá para tirar pedido, eu vou para agregar na vida do outro. Quando a gente agrega na vida do outro, a gente sim é um vendedor. Nós temos que ser vendedor independente do cargo e da função que a gente tem. A gente se vende todo dia. Um financeiro tem que vender a melhor forma do outro enxergar na informação financeira. O motoboy tem que vender sim que ele é rápido em executar os seus serviços. Nós, como querendo na nossa vida pessoal se relacionar, a gente tem que se vender um para o outro. Então, nós somos vendedores. Quando eu pergunto numa palestra, quem aqui é vendedor? Só ergue a mão quem é da equipe comercial. Está errado. Todos nós somos vendedores. Legal, legal. Eu gosto E muito esse é o meu desse tema. treinamento que eu mais vendo no Brasil. De vendas? A transformação da equipe em alta performance para ser vendedor Falcão mesmo, eu falo. É uma simbologia que eu faço, porque muitos não sabem, mas o Falcão, ele é o animal que tem a visão de alcance maior, é o que tem maior agilidade, mais que um leopardo, tá? E ele tem a garra dele, ele não mata a presa com a garra, ele segura. Quando está bem preso, ele dá a bicada, ele mata com o bico, mas tem que estar preso. E eu falo para a equipe comercial,
realmente aquele teu cliente está preso para você dar bicada? Porque muitos falam, não, deixa que o dia 31 eu venho com o resultado. Aí depois não vem. Por que não está preso para dar bicada? Então eu faço uma analogia ao Falcão. Muito bom. Então você comentou, você tem curso e palestra hoje? O que você tem para eu faço palestra no Brasil inteiro sobre os temas dos meus livros, né? E sempre adaptando ao contexto e o momento da empresa. E também do treinamento deles. Cada um deles também tem um treinamento. Muito bom. Marcos, quando que entra o lead na sua vida? O lead, eu fazia parte do lead, sempre fiz parte do lead, mas ele começou, na época eu trabalhava com Häagen-Dazs, sorvete Häagen-Dazs na área de marketing, era responsável, e o Dória ama Häagen-Dazs. E como o lead sempre foi posicionado para um grupo seleto de empresários, ele pedia para ter Häagen-Dazs nos eventos. E eu me transformei em gerente de marketing e comecei a participar no lead, ele me chamava de head de marketing, eu participava do lead. Depois virei diretor, depois presidente, sempre fiz parte. E ganhei muitos prêmios onde o lead pôde evidenciar isso. E teve um evento de marketing do Case, onde eu fui falar sobre o Case Bombril, e eu fui no Jequitimar só para presidentes e donos de empresa, né? E eu fiz... Eu saí de lá, eu estava até doente, saí do hospital correndo para ir poder apresentar. Caramba. O Dória ligou pro dono da Bombril e falou, ó, você vai fazer o que com esse rapaz? Se você não colocar ele como presidente, vão pegar ele de você. Caramba. Porque o pessoal amou ele aqui, né? E aí eu me tornei presidente da Bombril, nem sabia. Então o Dória teve uma parcela ali que eu nem soube. Isso foi em setembro de um ano X. Só em janeiro que eu fui saber que o Dória me chamou para almoçar. E aí ele me contou essa história. Então, o lead eu sempre fiz parte. Quando eu deixei o mundo corporativo, o João sempre foi um cara que eu admirei bastante e na minha vida profissional sempre pedi conselhos. Naquela época, eu tinha ido fazer palestra em Rio Preto. Eu moro em Catanduva, né? Minha cidade natal é em Catanduva, nasci em Catanduva, mas moro em São Paulo. E Rio Preto era uma cidade onde eu fui convidado para uma palestra. Os empresários me adoraram. E lá tinha começado o lead. Só que o lead não estava bem lá, porque estava precisando de um impulso maior. Quem era dono do lead lá era o mesmo de Ribeirão, então não conseguia tocar os dois da mesma forma. E os empresários me adoraram. Nisso, o dono desse lead me fez um convite e falou, pô, o cara te adorar, porque você não, agora essa nova fase, porque você não toca o lead. E eu sempre, como vivi o outro lado, falei, cara, nesse momento onde eu quero ter a minha empresa e partir para o meu negócio, acho que eu vou tocar o lead. Aí eu comprei o lead dele e comecei a tocar. Então, hoje eu sou o presidente do Lead Noroeste Paulista, tenho 123 empresas filiadas, 64 mulheres e 105 jovens que juntos faturam mais de 30 bi. E eu faço eventos regularmente lá no Noroeste Paulista para fazer o relacionamento e impulsionar os líderes e as empresas também. Então, o Lead foi assim. Caramba, que legal. Até para explicar um pouco mais do Lead, o que tem dentro do Lead? Tem Lead é o maior conexão? grupo de líderes empresariais do mundo. São quase 50 unidades, 30 no Brasil e 20 fora, onde, para se filiar, precisa ser empresa de médio e grande porte, com um faturamento mínimo que tem, e os seus donos, seus presidentes, cargos de gestão fazem parte para trocar conhecimento, experiência e fazer negócio. Legal. E você falou que você é do Lead Noroeste. Isso. Tem divisões? Como que funciona? São Tem Lead 50 unidades. Aí tem o Lead São Paulo, tem o Lead Paraná, tem o Lead Santa Catarina. A única região que tem interior é o estado de São Paulo. E que tem o Lead Noroeste Paulista, o Lead Campinas, o Lead Vale do Paraíba, o Lead Santos e o Lead Ribeirão. E eu sou o presidente e dono do Lead Noroeste Paulista. Muito bom. Até no Lead, o quanto que você considera a importância de um mentor? Se você tem mentor, e se o próprio Dória foi um mentor para você, e a importância disso para um executivo? Eu acho que a gente precisa sempre se cercar de pessoas boas, porque a gente é o resultado de pessoas que a gente convive, né? Com exceção de parente que a gente é obrigado a conviver, mas o resto você escolhe. Então, na vida profissional, eu me cerco de pessoas boas, né? E eu acho que sim, as pessoas devem ter alguém para conversar, para trocar ideia. Por quê? Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. O peso da solidão é muito grande no mundo empresarial. Quer queira ou não, é o teu nome, é a sua decisão, por mais que tenha outras pessoas envolvidas. Então, você precisa ter alguém para trocar. Por isso que na minha consultoria, eu não sou o salvador do mundo. E quem aperta o botão são os donos. Então eu faço eles se empoderarem, eu faço eles entrarem nas histórias, eles olharem as informações e tomarem decisões. Tem caminho que pode dar errado? Pode, mas foi o dono também que participou.
né? Perfeito. Pro Lead, a gente falou aqui que são médias e grandes empresas. E para sua consultoria também? Ou empresas menores também que participam, executivos? Como que é essa consultoria? Eu tenho hoje 5 empresas que eu atuo. Legal. Né? Algumas um pouco mais, outras menos, mas eu tenho atuação em 5 empresas. Uma do ramo de construção civil, a outra de gestão de saúde, a outra importadora, a outra no mercado de TI e mais uma de consumo de varejo. Então, essas 5, eu atuo de formato diferente, mas todas elas, o desafio é crescer. Eu não entro para fazer reestruturação, detesto isso e não é meu perfil. Meu negócio é olhar para frente como a gente pode crescer. E olhando até essa parte de TI, vamos trazer um pouco até para IA. O que você está olhando para a inteligência artificial? Você olhando para as empresas, tem potencial de crescimento com a IA? Você acha que vai mudar muito a relação de trabalho, a relação das empresas? Como que você enxerga isso? Não, eu acho que muitas coisas surgiram e passaram. Eu acho que IA não surgiu e não vai passar. Na verdade, a gente vai se potencializar cada vez mais. Eu acho que a relação acabou mudando e o formato também. Então, a partir de agora, vão exigir mais de quem tem cérebro, de quem sabe fazer gestão, porque o operacional cada vez mais vai poder ser, o operacional repetitivo cada vez mais vai poder ser substituído. Então, a gente tem que se fortalecer como gestão, como tomador de decisão, como unir pensamentos, e é dessa forma que o novo profissional do futuro está sendo buscado. E aí entra esse terceiro livro aqui, para ser indispensável, imbatível e invencível para a IA não tomar seu emprego. Na verdade, o que eu coloco nesse livro é bem isso. Qual é o maior inimigo do ser humano, para mim, na vida pessoal e profissional? É a zona de conforto. Então, como é que você vence a zona de conforto? Eu poderia talvez estar na Bombril até hoje, mas eu decidi sair e eu pedi demissão da Bombril. Legal, vamos explorar isso aí um pouco porque mais era um também. momento muito difícil que nós estávamos passando, né, lá, e não achava justo algumas coisas e eu decidi pedir. Eu apertei um botão. As consequências disso são minhas, né? E eu poderia não fechar os olhos, porque a maioria das pessoas se colocam frente ao financeiro, isso e aquilo. Parece hipocrisia? Não. Mas quando você acredita em você e que você sabe fazer um negócio, você tem que partir para cima e dar cara e não suportar algo. Eu fui para o mercado e quis criar minha história diferente como estava sendo construída. Eu tive chamado para ir para ser presidente de outras empresas, para fazer carreira em empresa, mas eu não quis. Alguma te balançou? Na época, sim, inclusive saindo do estado de São Paulo. Mas eu tive uma pessoa muito especial que virou para mim e falou assim: Marcos, teu problema é financeiro? Eu falei, não. Já estava com uma vida bem estruturada. Então viva seu sonho. E qual era meu sonho, na verdade? Cara, eu não vim para passar batido. Eu não vim para ser mais um. Eu vim para ser o cara para fazer a diferença. Legal. E eu achava que eu tinha que estar mais amplo nisso, né? Eu gosto de palco, eu gosto de presença, eu gosto de impulsionar. Então eu fui criar um formato novo de trabalho, onde consultoria sim, eu estaria mais presente em foco, né, no dia a dia, mas eu partiria para palestra, para livro, né, por caso do Lead, que é um projeto onde eu me coloco de frente, me exponho com muitos outros de conexão, que é a grande fortaleza que eu tenho. E graças a Deus deu certo. Não, tá dando muito certo. Até olhando para o caminho que o Dória fez, acho que essa pergunta é um pouco inevitável. Você pensa em ir para política? Nunca pensou? Não. É natural que te convidam para tudo. Imagina. Até pela exposição e o tamanho que você cria. Mas se um dia eu decidir ir para política, eu tenho que abandonar tudo. Eu tenho que ser político. E hoje, eu vivo daquilo que eu construo. Não tenho condição de ser um político no Brasil. Eu preciso criar ainda. Eu tenho dois filhos, tenho conquistas que eu preciso fazer. Um dia, se Deus quiser, lá para frente, não sei. Mas hoje não penso nisso. Perfeito. Agora a gente tem também o 4º livro. Esse aqui é focado em líderes. Qual que é a mensagem desse último livro? Coincidentemente, eu já tinha escrito, e acabei lançando no período da pandemia,
e uniu muito bem o que nós estávamos passando. No período da pandemia, muitos líderes se derrubaram, porque não estava pronto para tudo. E aqui eu explico as atitudes necessárias para a gente vencer qualquer barreira que vem na vida, pessoal e profissional. E eu cito exemplos de outros empresários que passaram por isso. E não é empresário Luiz Helena Trajano, Guilherme Schmann, não tem nada contra, mas não aguento mais escutar os mesmos. Eu queria achar empresários e eu peguei do Noroeste Paulista grandes nomes lá. Legal. E cada um com a sua característica, citando por que ele fazia diferença e ele passava por tudo. Um porque era mais conectado, o outro porque ele trabalhava muito o contexto de ler indicadores, produtividade. Então, eu explico isso. O quanto a gente tem que se preparar para não ser mais um carreirista que tem aí nessa vida. Muito bom. Para estar no lead, a empresa tem que estar na região, para estar no seu lead, tem que estar na região. Então, como é que funciona? Como é que funciona? Para estar no meu lead Noroeste Paulista, precisa ter escritório e operar na região Noroeste Paulista. Mas a partir do momento que você é afiliado no Noroeste Paulista, você pode frequentar qualquer lead no mundo inteiro. Que legal. É uma rede. Então, se você se filiar agora aqui em São Paulo, você consegue acessar todos. Qualquer outra unidade, né? Tem eventos que são eventos aí diferenciados, que é pago, ou tem restrição de quantidade de pessoas, que aí você não vai ter prioridade. Mas, estou falando para ir numa outra região. Mas você pode frequentar todos os eventos abertos aí para esse público. Muito bom. Quero explorar um pouco da sua experiência, até lidando com grandes empresários, e você mesmo é um grande empresário. Qual que hoje você enxerga como a maior dificuldade? Quando eu olho, eu vejo muito dificuldade, as pessoas pedirem muito para a gente falar sobre cultura e sobre pessoas. O que você enxerga além disso, ou é isso mesmo? O que você vê a maior dor? Eu acho que uma dor que é latente mesmo que a gente vive no país é em relação às pessoas, né? Não só a falta de mão de obra mesmo que a gente precisa, mas também a forma como as pessoas mudaram a relação com o trabalho. E a gente fica sofrendo para tentar achar aquela pessoa que vai se doar, vai ser um workaholic. Acabou. Você que tem que construir com pessoas de talento, pessoas que querem sim crescer, mas tudo tem o seu limite. E você como gestor tem que saber até onde vai esse limite. O Marcos workaholic do passado, você não vai encontrar mais. Mas você vai encontrar gente muito boa para ajudar esse Marcos não ser workaholic mais fácil hoje. Com outras coisas. Só que eu acho que as empresas pecam porque elas encaram que a dificuldade de contratação, de gestão de pessoas é tão grande, então vamos com essa que é o que eu tenho. Aí se ferra. Não. A gente tem que ir com quem realmente tem a chance de estar com o nosso DNA, com a nossa cultura. E isso você só traz quando você vende bem o seu propósito e alinha o propósito. As pessoas trabalham pelo propósito. Perfeito. Trabalham pelo propósito. E tem que estar claro esse elo de relacionamento. Então, o quanto está agregando na vida do outro e o quanto essa pessoa está agregando na sua é o que vai fazer o elo ser um grande sucesso. Se não cria relevância para nenhum dos lados, não vai acontecer e não vai ser sucesso. Para mim, esse é um primeiro problema. E o segundo problema que eu acho é que a gente é muito carente de líderes que puxam fila, que fazem a diferença. A gente perdeu a referência. Hoje eu tenho um programa na Band. Eu entrevisto empresários. Eu pergunto, quem é seu ídolo? 90% fala Ayrton Senna. Ayrton Senna já foi há quanto tempo, a gente sabe, mas até hoje ele é referência de uma liderança, de resultado. A gente tem carência. Quem hoje a gente levanta e fala, esses são líderes que a gente tem orgulho? É muito difícil. E tem que partir de nós. Se a gente quer uma transformação, quem tem que se transformar em primeiro lugar é a gente mesmo. E o duro é se olhar no espelho. No passado a gente olhava com mais facilidade. Hoje, você olhar no espelho e reconhecer que se não está dando certo é você o culpado, é muito difícil. Ah, no casamento não deu certo, por quê? Porque você é o culpado. É mais fácil terceirizar, culpar o outro, culpar o mercado, culpar o presidente, culpar tudo, mas não te colocar como sendo o efeito principal. Se você consegue admitir isso, você pode ter certeza que é o maior passo para você reconstruir toda essa tua fase. Perfeito. Então, quando a gente fala até de um grande gestor, um grande líder, o primeiro passo para ele chegar no seu patamar seria o autoconhecimento. Tem que se autoconhecer. Eu fiz um evento com o Fernando Henrique, eu sou
fã número 1 dele, adoro Fernando Henrique Cardoso. E ele virou e falou assim, líder não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe ter as melhores pessoas de cada um dos assuntos. Legal. E é verdade. Nós não somos heróis. Mas nós temos que buscar os melhores. E quando não está o melhor, tem que mudar. As pessoas têm medo de mudar. Fica esperando até aí escorregar na casca de banana. Ah, porque eu pus meu parente, meu filho. Desculpa. Isso você tem que saber o time que está com você. Você tem que saber, senão o revólver vira na sua cara. Como acontece com a maioria. Acho que é uma dor muito grande dos que eu acompanho nos empresários, é essa, de não saber a hora de demitir e ter medo da demissão. Você tem alguma dica? Eu acabei de passar por um outro problema sobre isso, e eu fico pensando, eu falei, caramba, porque qual o momento que eu podia ter forçado a demissão dessa pessoa, tal. Estava pensando, mas não é fácil, porque entra num ritmo também onde o dono acredita nisso, daquilo. Olha, não é simples, mas tem que olhar. E tem que reolhar o tempo inteiro. E a demissão. E o outro lado tem a contratação, que você já deu até uma pincelada sobre isso. Eu não isso, admito. é muito importante. Não admito. Quer contrata meia boca, vai ter funcionário meia boca. Então, como que você faria, e como você vem chegar nas empresas, um processo seletivo bom para atrair boas pessoas? Primeiro é o seguinte, se a empresa não tem bem definido qual é o seu propósito e 4 características que de fato se assemelham com a cultura que você quer pôr. E o RH tem que transformar isso como padrão para puxar as pessoas. E conseguir reconhecer nelas essas características. Então eu peço, define o propósito e criam 4 atitudes que vocês acham que são essenciais para isso. E como capturar num processo de entrevista isso. Legal. E aí junto tem hoje também a questão do plano de carreira. Tem que saber desenhar um plano de carreira. Hoje é mais rápido que no passado. Hoje é mais simples montar um plano de carreira, né? Mas tem segmentos que exigem um olhar diferente. Porque não é só montar o plano de carreira. É exatamente o valor de salário de acordo com o perfil que a sua empresa atua. Naquele momento você está querendo o quê? Eu falo, eu tenho empresas que só deram saltos grandes porque entenderam que precisavam contratar profissionais fora da curva. Então pagava o profissional 10, agora nessa área, para pular o patamar e crescer absurdamente, você vai ter que ir para 30, ter 40, trazer de fora. Você vai ter que mudar, porque você cresceu e você está precisando. Mas tem gente que fica aí na mentalidade ainda pequena de salário. Muito bom, muito bom. Acho que uma dor grande, até você trouxe aqui do Líder Pronto para Tudo, é uma empresa formar líderes. Sim. Como que é um caminho legal para ter essa formação de líderes? Treinamento, semanal, diário? Como que você enxerga um caminho legal para treinar um líder bom ali para a operação? Para ter líderes bons, precisa ter uma régua de treinamento constante. Uma universidade implementada, onde não só tem a parte técnica, mas toda a parte comportamental. Fazer com que esses líderes se autoavaliem e tenham um processo coerente de encarar, né, os seus pontos de melhoria e como fazer essa melhoria acontecer, que tenham planos claros para esse desenvolvimento e apostar nisso. Né? Apostar não significa pagar curso, isso aqui, nenhuma empresa tem que fazer nada, porque quando a pessoa quer se desenvolver, ela tem que ir atrás. Mas tem que mostrar aonde são os pontos para melhoria e dar oportunidade, porque muitos querem ter os líderes fortes, só que não dá oportunidade daquele líder se mostrar, fazer acontecer, só dar porrada, aí não vai. Perfeito. E hoje você tem treinamento também para líder. Você falou de vendas e tem um de líder. Ele aborda essa questão que você trouxe? Sim, também. É aí que eu falo, o líder pronto para tudo. Eu falo de 10 atitudes necessárias e eu exploro as 10 atitudes. Isso aqui é bacana. É uma palestra, é um curso? Como que funciona isso? Os meus 4 livros, eles se transformaram em palestras e também em treinamento. Treinamento pode ser de 4 horas, pode ser de um dia inteiro. Eu monto e adapto as dinâmicas de acordo com a necessidade. E você já tem algum engatilhado também para o próximo? Livro? Sim, eu já estou com um tema bem amadurecido aí. Preciso só bater o martelo. Então logo, logo vem aí. Tomara a Deus. Marcos, e até pensando em próximos planos, porque você está com o Lead, você está com 5 empresas que você comentou.
que você enxerga para os próximos anos? Você tem algum ramo que você quer entrar? Entrei agora eu estou num projeto de vending machine, fazendo um piloto, e tudo dando certo, vou capitanear esse projeto também alavancando aí Brasil. Muito bom. Acho que esse é um ponto muito legal para explorar com você, porque o empreendedor muitas vezes ele tem aqui uma empresa que deu certo. Só que ele não consegue entrar com outras empresas. Como que você consegue ter várias empresas? É escolher um bom sócio, fazer uma gestão do tempo onde você consiga entrar em todos, pessoas de confiança. Como que faz para crescer? É uma dor minha, inclusive. Como que eu posso entrar em outros negócios sem abandonar o meu negócio? Eu acho que a capilaridade faz parte da maturidade sua, né, de crescimento. Eu não vou ficar dependendo de empresa e passei dessa fase. O que eu quero é ter os elos e criar novos pontos onde eu administre melhor o meu tempo e meu envolvimento. E, óbvio, colocar o dedo junto com pessoas que você admira, que você entende que são os melhores para estar junto com você, e aí isso funciona. E como que você encontra esse bom sócio? Não Mais tempo? Então, como eu dou consultoria, eu vou conhecendo as pessoas. Legal. Como eu conheço o mercado que está acontecendo, eu vou conhecendo. Mas, assim, não significa que você não vai errar. Mas a boa intenção já é um bom primeiro passo, né? Você tem que se cercar daquilo que você é bom e ter gente que te complementa para fazer o melhor. Então pode acontecer que numa consultoria dessa você fala, eu quero entrar como sócio disso. Já sim, aconteceu, né? Então, já aconteceu. caramba, que legal. Essa de Vending Machine agora é onde ela saiu de uma ideia na consultoria que eu estava na outra. Bom demais. E negócios fora do Brasil, como que você pensa, como que você enxerga? Não penso, não crio expectativa para isso e nunca quis. Legal. Tá? Por quê? Porque eu nunca tive vontade de fazer negócios fora. Eu nunca quis criar carreira também fora. Eu sempre quis ser um destaque e criar carreira no meu país. O que eu penso fora, uma vez eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, quando chegar a uma certa idade eu vou querer morar fora, mudando de lugares, né? Para ter uma vida de conhecer outros lugares mais intensos. Muito bom. E quando que entrou a Band? Onde você... A Band entrou, quando eu foi? saí da Bombril, eu fui conhecer um amigo, reencontrar um amigo meu, que ele estava como dono do IG, lembra o portal IG? Ah, lembro. E eu cheguei lá, eu fui visitar o IG tinha um canal de TV. E quando eu entrei no estúdio, eu fiquei assim, ele olhou e falou, nossa, você gostou disso? Eu falei, eu gostei. Aí eu falei para ele, posso apresentar um programa aqui? Aí ele falou, o quê? Eu falei, deixa eu criar. Criei, levei, ele adorou. Eu fiquei 2 anos apresentando um programa para frente sempre, no IG, onde eu levava personalidades e startups, e fazia a personalidade avaliar as startups. Então, famosos e tal. E nisso, eu assumi o lead, né, comprei o lead Noroeste Paulista. A SBT me convidou primeiro, e a Band depois veio através desse programa do IG, me viu e me convidou para ter um programa. Aí eu aceitei. Caramba, então faz quanto tempo já isso? Eu já estou 8 anos fazendo o programa. Caramba, bastante. E pode contar um pouco mais sobre a estrutura do programa, que dias que passa? Ele é um programa que vai antes do jornal da Band, Legal. Todo sábado às 10 para 7 da noite, onde eu falo com os empresários. Chama DNA. O primeiro bloco é sobre o momento da empresa, o que está construindo, e o segundo é ele fora do trabalho. Então é legal porque você pega cada história, a atuação fora, que é bastante importante. É mostrar o DNA que tem por trás daquela construção. E o bom é que você atinge um público muito amplo, né? Muito amplo, popular, pessoas simples que me encontram, falam, eu assisto, eu adoro o programa e tal. E eu tenho uma linguagem muito simples. Meus livros, as pessoas gostam bastante por causa disso, que a linguagem é muito simples. E eles conseguem ter, mesmo não tendo empresa, eles têm muitos insights. Tem. Principalmente porque o importante é isso aí, tirar o pessoal da zona de conforto. Esse que é o principal intuito do DNA. Exatamente. Muito bom. Então, quando a gente pega o seu dia a dia como comunicador também no SBT, você pega... Na Band. Na Band, desculpa. As suas palestras, o seu dia a dia, o toque da empresa, como que você administra tudo isso? Como que é a sua gestão do tempo? Porque é muita coisa. Então... E família. Não é fácil, mas primeiro que eu
tento concentrar e se eu precisar me desgastar, eu me desgasto de segunda a sexta. Para a família e eu ter o final de semana 100% tranquilo. Eu sempre viajei muito, sempre tive muito ausente, mas muito prazer em fazer aquilo que eu gosto. Então, quando você monta um esquema daquilo que você gosta, você cria a sua rotina, tudo. Óbvio que com o tempo você vai tirando o pé de algumas coisas e vai vendo aquilo que é melhor você valorizar e construir sustentavelmente, né? Hoje eu estou com uma dinâmica mais aqui na capital, mesmo viajando, tudo, mas consegui uma dinâmica mais na capital. Estou conseguindo dosar exercícios que eu não conseguia fazer antes. Eu estou sócio de um clube onde eu estou conseguindo casar, né, horários. E assim a gente vai levando, mas a agenda você cria quando você se realiza. Perfeito. E as redes sociais, você utiliza bastante? Utilizo, a minha vida eu sou profissional, né? Pessoal, eu evito e tal. A profissional, eu tenho uma agência que cuida. Legal. E eu tenho meu canal do YouTube, onde eu gravo e ponho lá meus vídeos toda segunda-feira à disposição. Também tenho quem cuida. Então, trabalho. Só que eu não sou um cara que eu pego e falo, vou investir para buscar seguidores. Não, eu faço um processo orgânico natural. Tá? Eu não me vi nessa condição ainda de querer escalonar investindo para fazer acontecer. Não é esse o meu propósito. Minha verdade absoluta eu sei qual que é. Entendi. Ô Vini, coloca aqui o canal no YouTube. O canal é o Marcos Caldelai mesmo ou tem algum nome? 99 não é 100. 99 não é 100. Coloca aqui pra gente dar uma olhada, até pro pessoal poder acompanhar mais. São vídeos que você faz curto, longo? Isso. São vídeos que eu gravo, tem de 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, sempre com algum tema, né? E eu sempre mando publicar. O de hoje entrou um que eu vou começar a divulgar agora, né? Mas o último tema foi o Ainda Estou Aqui, que eu peguei o que vai agora pro ar, que já está no canal. Eu pego aquele Ainda Estou Aqui, que é um tema que está no momento por causa do filme, e eu trago ele para o ambiente de trabalho, né? E esse eu fiz uma brincadeira do Ainda Estou Aqui, daqueles que realmente passam desapercebido. Eu tô aqui, né? Então, como é que você não passa desapercebido? 99 não é 100, Marcos Scaldelai. 99 não é 100. É o 99 escrito mesmo, tá? Muito bom. Então, a gente vai entrar ali. E o Instagram também você utiliza bem? Utilizo. Vamos colocar o Instagram também. Vamos colocar os dois aqui para o pessoal seguir. O Instagram é o M. Scaldelai. M. Scaldelai. Para o pessoal seguir, para acompanhar, que acho que tem muito insight de alguém que, até olhando para... Esse é meu canal do legal. YouTube. Esse mesmo, tá? Onde eu tenho uma pegada diferente aí. Sobe, por exemplo, um pouquinho só para ver se tem um pouco mais dos vídeos aí. Isso. Só para mostrar um vídeo aqui, ó. Vou pegar... pega esse aqui Ainda Estou Aqui, que esse aqui acabou de entrar. Só para você ver. Ele é sempre um tema, tá? Que aí eu faço da relação é bem direto e reto para mostrar. Esse aqui, é isso aí. A ideia é a gente divulgar sempre passar uma dica, alguma coisa do dia a dia. Então eu tô fazendo consultoria, alguém falou alguma frase, eu já guardo para gravar. Muito bom. Eu tava de férias, a gente tava entrando só com o compilado, mas já tem mais de 50 mil visualizações, ele deu uma boa... Como eu te falei, é tudo processo orgânico, tá? Sim. Eu não faço nada. Não faz tráfego pago. Muito bom, para o pessoal acompanhar e o Insta? E pode pôr o Insta também, M. Scaldelai. Vamos pôr ali. E aí já é uma outra vertente. Isso. É M. Scaldelai. M. Scaldelai, isso. Aí, já apareceu lá. Aí, que terceiro. Esse aí. Já pode seguir já, vamos acompanhar. Tá aqui, ó. Muito legal. E aí, qual que é o foco aqui? Então, aqui, na verdade, vai porque aqui tá os que ficam fixos, que é algumas coisas da minha trajetória. Né?
Sempre eu tenho frases diretas do meu livro, eu tenho os eventos que eu faço, o meu programa, eu tenho a divulgação do meu canal, é uma sequência de coisas. Pode subir um pouquinho, aí ó, do meu programa na TV, da Band, a gente faz, e os eventos que eu faço, pode subir. Que nem, ó, aqui eu levei o João da CIMED para fazer agora um evento lá do LEAD, então é isso. Era bem relacionado. É. E até a parte de empreendedorismo que eu acho legal até para o pessoal seguir, é de alguém que vivencia o negócio, vivencia até hoje, porque a gente vê muita gente, hoje, muito empreendedor de palco, né, que se fala. O que mais tem é o empreendedor de palco. Ou aquele cara até que fez uma coisinha, mas ele se acha no direito de é o que mais a gente sabe. E o pessoal ama isso. Você tocou nas pessoas, melhorou a vida das pessoas, tudo bem. Mas não é isso que eu vendo, ao contrário. É, porque você já traz uma outra estrutura, com técnicas, com a parte de gestão de pessoas também. Com aquilo que eu vivi de fato. Eu falo, quando eu abro minha palestra, eu falo, a minha diferença é que eu falo daquilo que eu vivi. Eu não prego conceitos. Né? Eu falo daquilo que eu vivi. Legal. E a diferença de você ser um presidente de uma Bombril e você ser o CEO hoje das suas empresas, qual que é a grande diferença? A diferença é que você tem que pagar suas contas, né? Então você Mas tem o que restante é parecido. A dinâmica do dia a dia é a mesma coisa, de responsabilidade, Lógico que ser presidente de uma grande empresa, você tem uma visibilidade diferente, outros pontos, mas que você constrói do mesmo jeito, de outra maneira, do formato que você atua. Para mim, tem os pontos bons e os pontos a melhorar de cada um do jeito. Perfeito. E essa exposição que você tinha até na Bombril, você tinha que sempre ficar... Você era muito monitorado antes? É porque era menos um pouco rede social, mas mesmo assim... Não, é que não era a época forte de rede social, mas assim, eu sempre me abri muito para a imprensa. Então a imprensa sempre me deu uma abertura muito grande, né? Mas também já tive casos de tentarem dar golpe, assaltar, em função dessa visibilidade grande. Né? Então, como você tem essas coisas ruins do outro lado. Mas eu sempre lidei muito bem com isso. A exposição faz parte da minha vida, eu gosto, eu me abro, mas para melhorar o outro. Você não vai me ver falando de política, você não vai me ver me posicionando se eu gosto daquilo, não é isso. Para mim, o importante é agregar na vida do outro, porque tem muita gente causando estresse nas redes sociais, não sou eu que vou fazer. Legal. E dentro da Bombril, qual foi o maior desafio? Foi logo no começo ou você entrou... Você lembra como o principal desafio depois? Aquele dia que você falou, caramba... O maior desafio da Bombril foi na fase final. Onde tinha um problema mais difícil de ser resolvido, e por conta de várias coisas, empresa familiar e tal. E eu precisava tomar frente. Então, eu passei um ano muito complicado. Fui 3 vezes para o hospital com ameaça de infarto. Então, assim, porque eu me ponho na responsabilidade, né? Grande. Um dia eu cheguei na minha sala, tinha uma faca atrás da minha cadeira. Caramba. Espetado. Caramba, por que isso? Por que isso? Porque eu tive que fazer cortes, tive que tomar decisões mais fortes. E assim funciona. Acho que essa é uma diferença do CEO hoje, das empresas, e de você tomar decisão ali de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. É isso. Caramba, que loucura. Loucura. E ali foi essa cena para você foi um dos impactos grandes para você deixar a Bombril? Não. Não foi. Não foi isso. Legal. Para mim foi, de fato, não conseguir acreditar no movimento que iria ser feito. Eu tinha certeza absoluta do caminho que precisava ser feito. Eu entendi na palma da mão aquela empresa. Mas por outros motivos, tinha que ter caminhos diferentes. E eu não concordava. Muito bom. Marcos, para o empreendedor agora que está iniciando, tem alguns nichos específicos que você está olhando para crescimento, que você acha que vai ser bom? Ah, sim. Quando a gente fala em relação à alimentação, por exemplo, a parte de saudabilidade, isso aqui é uma coisa que não tem nem volta. Quando você fala de movimentos que se preocupam com a saúde física, mental,
também não tem mais volta. Quando você fala de tecnologias para transformar de fato os negócios, também não tem mais volta. Então são os principais, ficar de olho nisso e criar empresa E tem uma focada tendência nisso. no mundo de as empresas não terem mais todos os departamentos e terceirizar tudo. Tem uma grande no Fala um Brasil. pouco mais sobre isso. Tem uma grande mundial aqui, eu não posso abrir o nome dela ainda, mas ela começou esse processo. Não vai ter mais o departamento de marketing, não vai ter departamento contábil. Vão tudo terceirizar. Vai ter só a gestão que vai fazer o elo de tudo. Mas os departamentos são todos terceirizados. É um processo de terceirização mundial que essa empresa está fazendo. Caramba. E você Fiquei acha chocado que também quando que escutei. isso dá certo? Não sei, vai ser feito agora. Vai ser feito Mas agora. qual, na sua opinião, o que Eu você... acompanho várias tendências, a de 4 dias de trabalho também, empresas que estão fazendo. Eu acho que se tiver gente forte cobrando, acho que sim, Tem como dar certo. tem como. Caramba, isso aí é terceirização de tudo. Acredito até olhando para as empresas menores em si, eles terceirizam bastante coisa. O marketing, mas as gigantes é algo mais complicado. Eu vejo bastante, por exemplo, o próprio Santander, a gente acompanha bastante banco. O Santander fez bastante movimento nesse sentido. E acho que os bancos vão caminhar bastante para isso. Mas eu acho que é tudo à base do resultado, né? O mais importante é esse olhar. Entregou, tamo junto. Não entregou, não tamo junto. Caramba. Isso é o mercado corporativo, né? Esse é o mercado corporativo e sem dó. E a gente trouxe até o papo das IAs. Acho que a IA vai mais potencializar o ser humano do que... Sim, sim. Eu fiz um evento com o Walter Longo, né? Nossa, ele é muito bom. Muito bom. E aí, falando de inteligência artificial, aí ele virou e falou que a gente tem que pensar como as crianças pensam, né? Porque criança, ela não cria barreira. Então, hoje, ele tem ele estava contando cases da agência, que ele trabalhava junto com o Justus e tal, né? Que eles tinham um time de crianças, e eles colocavam o problema e falavam para as crianças, e aí, o que a gente faz? E as crianças falavam um monte de coisa. E que a gente tem que agir mais como criança. A gente se limita muito no mundo de hoje. A gente tem medo de muita coisa. A gente cria muitas barreiras. E a IA vem para isso, para mostrar que a gente não precisa criar barreiras. A gente pode ir aonde ninguém imaginou que você fosse. Muito bom. Estava acompanhando até um podcast com o Walter Longo, ele estava trazendo muito esse ponto da IA, que hoje as pessoas são mais mimadas do que no passado, porque hoje elas têm acesso a tudo, cada um tem a sua tela. Cada um tem sua tela. Hoje vai ter que... Você não tem esforço, né? Hoje vai ter que mudar muita coisa em relação às empresas. Você acha que muitas empresas, se não mudar o negócio, 2, 3 anos Não existe. não existe? Mas o maior desafio que a gente tem é de olhar daqui 5 anos. Sua empresa vai continuar existindo? Legal. Do jeito que tá, a minha não. Esse é o pensamento que nós temos que fazer. Do jeito que tá, 2, 3 anos precisa mudar. Esse é o pensamento que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar IA em tudo. Na verdade, a parte de vendas, dá para colocar muito IA. Parte de atendimento. IA não é substituir as pessoas, é potencializar o perfil das pessoas que vão estar cuidando desse IA e à frente desse IA, porque o IA vai substituir o operacional. O marketing mesmo, acho que tem muito para... Os designers mesmo, antigamente tinham que contratar alguém, aí demorava um dia para vir um design. Hoje é muito rápido, até você pega um Canva da vida, você já consegue fazer muito rápido. Pois é. Então quem não for atrás realmente vai assim, até outro ponto que eu queria trazer para você, Marcos, as faculdades em si, porque as graduações ali de 4 anos, principalmente quando vê a administração, vê essas grades, é muito descolada do que é a realidade. Você acha que tem como mudar isso? Tem. Isso é rápido, isso é mais congresso, né? Eu sou professor na FIA. Legal. Na parte de consultoria empresarial. E também faço design thinking lá. Então, o que a gente precisa é pôr mais praticidade. Parar com essa história de teoria. A gente levar a praticidade mais forte para a aula. É o que eu faço. É o que eu tento fazer. Eu dou também aula no EAD de uma faculdade chamada Unifipa, né? Que é de Catanduva. Que eu sou de lá, tudo. Então, eu faço parte. E eu dou para o curso de tecnólogos de RH. Eu falo sobre marketing, né? O pessoal ama. Porque eu vou
no contexto de mercado. Sai fora. Sai fora da teoria. É na prática, ferramentas úteis de hoje. Sai fora. Muito bom, muito bom. Marcos, gostei muito de te entrevistar. Obrigado. Você tem muito para agregar. Vou pedir para o pessoal te acompanhar. Eu mesmo vou te acompanhar mais, com toda certeza, porque você tem uma bagagem de vida e dá para ver que você fala na lata mesmo. Você fala na lata e acho que é muito importante isso para nós, jovens, que estamos construindo empresa, para a gente estar se provando ao longo do tempo e crescendo, ter vocês como referência, eu acho que é fundamental. Até Obrigado, vou querer saber querido. mais sobre o lead, vou querer entrar, entender. Acho que vocês têm muito para agregar para a gente. Obrigado de coração. Foi só uma amostra. Obrigado. Ó, esses 4 livros aqui, você pega 2 para você e 2 você sorteia para quem assistir aí a entrevista, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 4 aqui, vou comprar e vou sortear. E aí esse aqui eu fico com os 4, eu vou ficar com os 4. Tá bom. E aí eu compro e sorteio os 4, um de cada, porque é muito conhecimento aqui. E muito legal, de verdade, Marcos. Gostei bastante de te conhecer. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado, querido. Muito novo, 36 anos. Ser presidente de uma Bombril é porque tem uma coisa diferente. E temos que sustentar, né? Isso. Esse é o mais importante. É o resultado que é sustentado. E agora no lead mesmo, comandando vários empresários, grandes empresários. Então realmente é uma amostra muito boa pra gente. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado você de coração. Sucesso sempre, viu? Muito obrigado. Obrigado, Vini. Obrigado a vocês que compraram mais um episódio do EMB Negócios. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.